Os primeiros chatbots que surgiram, eles tinham um problema que eles tratavam o texto realmente de maneira gramatical. Então, eles separavam os tokens, tentavam identificar o que era o verbo, o que era o sujeito, né, como a gente estuda assim na língua portuguesa. E a gente tinha muita dificuldade de, nessa interação, extrair o contexto, e se o usuário, né, a pessoa que está interagindo com a gente, ela mudasse de contexto, pronto, aquele agente, aquele chatbot, ele perdia o contexto, né, ele não conseguia manter uma conversação a longo prazo. E aí, outros modelos começaram a serem estudados, e um deles, então, também baseado em redes neurais, que são as redes neurais recorrentes, foi o primeiro que começou a ter sucesso, porque ele tratava, então, uma frase, independente da função gramatical das palavras, ele buscava a ordem com que elas apareciam, essa sequência de palavras, pensando que uma frase é uma sequência e que o significado e a interação entre essas palavras, na verdade, é que vai construir, né, o significado, e não a função sujeito, verbo, né, na palavra. Então, houve essa mudança de paradigma, surgiram esses novos modelos de se tratar dados textuais, mas ainda eram arquiteturas muito lentas. E com os transformers, então transformers é o nome desse método computacional, né, usado para construir o ChatGPT, eles conseguiram então criar uma forma de se tratar sequências de texto, essas sequências então separando as palavras, tratando de maneira paralela as palavras que compõem um texto, convertendo elas para essa representação vetorial, né, que é um pouco abstrato assim de a gente explicar. Mas eles conseguem, a partir disso, utilizando também um mecanismo que se chama mecanismo de atenção, identificar que existe um foco, né, naquele texto. O foco é representado não por uma palavra ou por um verbo, mas por aquela combinação de palavras. E que a posição das palavras também interfere no significado final, né, na compreensão. E eles conseguiram codificar isso para esses algoritmos e para esse espaço vetorial, né? Então, que se chama, né, os modelos embedded, né? Então, quem é da computação, né, vai reconhecer. Então, essa representação desses dados nesse modelo e depois o treinamento de uma rede neural, o feed-forward, que é uma rede neural convencional, que é muito usada já há muitos anos, mas que a partir dessa representação ela consegue gerar, né, e aprender, foi o ponto importante. Outra questão foi o hardware também das máquinas, que com a evolução do hardware e a capacidade de processamento paralelo das máquinas, isso possibilitou o grande volume de treinamento de dados e a rapidez. Porque os modelos anteriores, que usavam também redes neurais, mas que eram outras arquiteturas, eles tratavam as palavras numa sequência. Você conseguia só fazer um treinamento sequencial dos termos. Agora você, né, no caso, a OpenAI faz esse treinamento com as palavras de maneira paralela, consegue construir uma representação completa dos textos e, a partir dali, ela consegue raciocinar, então, sobre essa representação e construir esses significados. Então, existem vários trabalhos que são publicados desde 2017 sobre essa arquitetura, então ela é relativamente recente. Não se tem uma documentação exata de qual é essa representação interna vetorial que a OpenAI usa, mas se tem arquiteturas similares, né, então que usam essas várias camadas de processamento. Então a gente pode imaginar assim que cada vez que um texto é informado, né, na interface ali do ChatGPT, primeira coisa, ele é codificado para uma linguagem, para um modelo numérico. Então, é encontrada uma representação daquelas palavras de maneira numérica. É em cima dessa representação numérica de vetores, espaços e matrizes que acontece essa manipulação. E depois que ele encontra, ele constrói toda essa representação, ele gera, então, uma saída. Novamente, ele busca uma representação textual para gerar a saída. Então, é realmente assim complexo de explicar, né? Sim. Claro que aqui eu estou explicando assim brevemente. E também essa tecnologia pode mudar. Então, a forma como eu estou apresentando é como é bastante documentada atualmente, mas ela pode evoluir, né, e pode mudar.